900 páginas de documentos secretos sobre o coronavírus foram publicadas. Experimentos com camundongos humanizados são apenas o começo. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Mais de 900 páginas de documentos acabaram de ser lançadas sobre pesquisas de coronavírus financiadas pelos Estados Unidos em um laboratório chinês. Agora, antes de mais nada, deixe-me dizer a vocês que esses documentos deveriam ter sido tornados públicos no ano passado, no auge da pandemia. Eles teriam mudado completamente a discussão sobre o coronavírus e qual o papel dos laboratórios chineses. Mas eles foram mantidos em segredo até hoje. Esses dois documentos são públicos agora, graças ao The Intercept, uma publicação online. O The Intercept está usando a Lei de Liberdade de Informação para forçar o National Institutes of Health a divulgar documentos relacionados à pesquisa do coronavírus que eles estavam financiando na China, pesquisas que podem ter levado à pandemia do coronavírus. Nós sabemos que o National Institutes of Health financiou a pesquisa do coronavírus na China, por meio de doações que deram à EcoHealth Alliance, uma organização sem fins lucrativos dirigida pelo Dr. Peter Daszak. Ele usou o dinheiro da concessão recolhido dos contribuintes dos Estados Unidos para trabalhar diretamente com o Instituto de Virologia de Wuhan na pesquisa de coronavírus de morcegos. É claro, nós não sabíamos disso no início da pandemia. Na verdade, Daszak organizou uma carta na prestigiosa revista médica The Lancet, chamando a hipótese de vazamento de laboratório de teoria da conspiração. E embora sua organização tenha financiado a pesquisa do coronavírus que poderia ter resultado em um vazamento de laboratório, o que é um enorme conflito de interesses, na carta ele mentiu abertamente e disse: "Nós declaramos não haver interesses conflitantes." Mais tarde, também descobrimos que o editor do The Lancet também estava recebendo dinheiro do Partido Comunista Chinês. Então, isso já não era bom. Mas os novos documentos obtidos pelo The Intercept só fizeram a bagunça ficar ainda pior. Vamos dar uma olhada no primeiro. Esse documento revelou várias coisas chocantes, incluindo algo que contradiz completamente as afirmações de Daszak, de que o coronavírus não poderia ter saído de um laboratório. Daszak queria examinar milhares de amostras de morcego para o coronavírus. Parte da pesquisa requer que pessoas coletem essas amostras em ambientes perigosos. Isso porque, como as propostas de financiamento de Daszak reconhecem, esses pesquisadores têm alto risco de contrair SARS e outros coronavírus. Em outras palavras, Daszak conhecia os riscos dos pesquisadores de laboratório que trabalham com coronavírus de morcego. Alina Chen é uma bióloga molecular que tem defendido uma investigação sobre as origens do coronavírus, incluindo a hipótese do vazamento de laboratório. Ela disse ao The Intercept: "Nessa proposta, na verdade, eles apontam que sabem o quão arriscado é esse trabalho. Eles continuam falando sobre pessoas potencialmente sendo mordidas e eles mantinham registros de todos que foram mordidos. A EcoHealth Alliance tem esses registros? E se não, como eles podem excluir um acidente relacionado à pesquisa?" Em outras palavras, é estranho como Daszak era inflexível afirmando que a hipótese de vazamento de laboratório era uma teoria da conspiração, considerando que em sua proposta de concessão, ele reconhece o quão grandes eram os riscos de exposição dos cientistas. O documento também revelou que o principal trabalho experimental com ratos humanizados foi conduzido em um laboratório de biossegurança nível 3 no Centro de Experimentação Animal da Universidade de Wuhan, e não no Instituto de Virologia de Wuhan. Isso é importante porque uma das razões pelas quais as pessoas insistiram que o surto de coronavírus não veio de um vazamento de laboratório é porque o Instituto de Virologia de Wuhan tinha um laboratório de biossegurança nível 4. Camundongos humanizados são criados quando os pesquisadores adicionam neles células humanas ou DNA humano. E eles fazem isso para estudar como uma doença afetaria os humanos. Tem havido um debate muito grande sobre como um coronavírus de morcego se tornou tão contagioso para os humanos que criou uma pandemia global. Um coronavírus projetado para infectar os ratos humanizados poderia ser uma explicação.
E de acordo com o biólogo molecular Dr. Richard E. Bright, esses documentos mostram que as doações do governo dos Estados Unidos estavam financiando esse tipo de pesquisa em Wuhan, criando novos coronavírus relacionados a SARS, gerados em laboratório que poderiam infectar camundongos humanizados. E os coronavírus gerados em laboratório foram mais patogênicos em camundongos humanizados do que o coronavírus de morcego original. Agora, isso não significa que o National Institutes of Health estava financiando pesquisas que criaram o coronavírus, mas mostra que eles estavam financiando o tipo de pesquisa que poderia ter criado o coronavírus. Para sua informação, a doação forneceu à EcoHealth Alliance um total de 3,1 milhões de dólares, incluindo quase 600 mil que o Instituto de Virologia de Wuhan usou em parte para identificar e alterar coronavírus de morcegos com probabilidade de infectar humanos. A concessão foi de 2014 a 2019. Ela foi renovada, mas o governo Trump cancelou-a em abril conforme a pandemia piorava. Na época, outro jornal médico de alto nível, o Nature Magazine, deu uma entrevista simpática com o Peter Daszak. E assim como o The Lancet, parece que a editora da Nature Magazine também está recebendo dinheiro da China. Como a bióloga molecular Alina Chen disse ao The Intercept, eu gostaria que esse documento tivesse sido lançado no início de 2020. Teria mudado muito as coisas. Apenas ter as informações em um só lugar, imediatamente e transparentes, em um documento crível que fosse apresentado pela EcoHealth Alliance. Mas por alguma razão, nem o National Institutes of Health, nem a EcoHealth Alliance estavam interessados em divulgar essas informações, até que foram forçados a isso. E agora é hora de responder à pergunta de um de vocês. Um fã que apoia o China Sem Censura nos sites de crowdfunding Patreon e Locals. Uta Matamakin, no Locals, pergunta: você sabe, aparentemente o YouTube adotou algum tipo de inteligência artificial que censura automaticamente os comentários. Houve momentos em que pensei que talvez você estava censurando os meus comentários se eu discordasse demais de você. Muito irônico, dado o nome do canal. Sim, ao longo dos anos, algumas pessoas me acusaram de censurar comentários, não apenas no canal do YouTube, do China Sem Censura, mas também no Facebook, Instagram e contas do Twitter. A propósito, se inscrevam lá. Mas a verdade é que em todos esses anos fazendo esse show, nunca excluímos comentários ou mesmo proibimos um usuário de comentar. Porque seria irônico que um show dedicado a criticar a censura estivesse censurando as pessoas. Dito isso, o YouTube tem um sistema de filtragem automática bastante sofisticado. E esse é um grande motivo pelo qual estamos no Locals agora. O Locals é uma plataforma de crowdfunding que é especificamente voltada a ser anti-censura. E como o YouTube e o Google acreditam na censura, seja usando algum algoritmo estranho para excluir seus comentários ou removendo episódios inteiros do China Sem Censura, é importante para nós ter um canal de backup no Locals. Se o YouTube remover um de nossos vídeos novamente, ele ainda estará no Locals e sem anúncios. Qualquer pessoa pode nos seguir no Locals gratuitamente. E há vantagens especiais para pessoas que desejam se tornar assinantes pagantes, incluindo poder conversar comigo e com outros fãs do programa no Locals. E também faremos alguns conteúdos exclusivos no Locals, como transmissões ao vivo. Acabamos de fazer uma no início dessa semana. Se você estiver interessado em ingressar no exército de 50 centavos do China Sem Censura, vá para chinacensor.locals.com. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell e obrigado por assistir ao China Sem Censura.